Então vamos lá, hoje é sexta-feira. Oba! Veio. É dia do que então, da Pena? É, do treme-treme, né, velho? Mas eu não entendi essa pauta aqui não, Edgar. Vamos lá, vamos buscar entender, porque é o seguinte, olha, a gente tá aqui na presença já da nossa consultora, psicóloga Paula Napolitano, vamos falar sobre comportamento sexual, na verdade, e ela vem aqui nessa manhã para tratar de um tema dentro da sexualidade que é a normalidade das coisas, a subjetividade, digamos assim. Vamos falar aí, por exemplo, com base numa reportagem sobre uma prática conhecida como dogging, me corrija se eu estiver errado, Paulinha, que é o fetiche de transar em lugares públicos, com alguém conhecido ou não, e sendo observado por uma plateia. Muita gente pode definir isso como algo não natural, não normal, fruto de algum tipo de transtorno. O que vocês, Paulinha, já lidou os bons dias te perguntando o seguinte: o que vocês, especialistas da área médica, dizem a respeito? Na verdade, o conceito de normalidade é algo extremamente difícil da gente definir, né? Porque a normalidade quando, para quem, que cultura, em que época. Então é uma coisa que primeiro a gente tem que trazer, se a gente está falando de normalidade, tem que trazer para o momento atual do Brasil, na determinada época que a gente está, né? E aí, Nossa, então lá. nada é normal. Vamos trazer para o momento atual do Brasil. No que depender do momento atual, ninguém transa mais. Então, no momento atual, a gente sempre vai... Peraí. A gente vai trazer a gente transa até na clandestinidade. Exato. A gente vai trazer um pouco a questão da lei como um parâmetro, né, do considerado normal, segundo a lei. Mas, segundo a lei, por exemplo, o dogging não seria permitido, né, porque... por ser uma obscenidade, digamos assim, segundo a lei, num ambiente público. O que é o dogging, na verdade, né? Seriam pessoas que vão para lugares públicos, normalmente ruas ou parques de madrugada, estacionamentos de madrugada. Eles vão lá, o casalzinho e tal, vão pro carro, normalmente dentro do carro, e começam um namoro dentro do carro. Só que existem regras. Então, por exemplo, se a luz do carro estiver acesa e tudo estiver fechado, os vidros fechados, o pessoal pode se aproximar e assistir ali o espetáculo. Se tiver com a janela... É um código. É um código. São as regras ali. Se tiver com a janela aberta, a pessoa pode apalpar também, participar ali tocando a outra pessoa. Ah, então não precisa ser conhecido. Não, nada conhecido. As pessoas sabem os pontos de dogging, vão pra lá, qualquer pessoa vai assistir. Sabe o que isso me lembra um pouco? Tem um rito que não é algo recomendável, tá? Calma. Inclusive, nesses lugares todos tem crianças placas. Ouvindo. Não. Inclusive, nesses lugares todos tem placas dizendo que atos ilícitos em público são crime, etc. Mas, antigamente, especialmente antigamente, que a coisa era muito embaixo dos panos, os gays e também os enrustidos costumavam ter encontros fortuitos não só em parques, mas em banheiros, que é o chamado banheirão. Ali é algo que é proibido, inclusive. Vamos aí reiterar, tudo mais. Mas é entre pessoas estranhas, então isso é um pouco de dogging. Exato. E aí a última regra, que é, se tiver com a porta do carro aberto, aí todo mundo pode participar da relação de alguma forma. Paulinha, eu lembro de você ter abordado em algum outro momento esse tema aqui no Morning Show e já ter me falado sobre esse tal do dogging aí. E que inclusive tem até um ponto aqui na Avenida Paulista, não vamos dar o endereço, que tem nego que vai querer aproveitar o horário do almoço. Não. Mentira! Vamos lá. Aqui perto da Paulista. É perto da Paulista, da região da Avenida Paulista. Vamos lá, a gente quer saber, é uma coisa que cada vez mais ganha locais, adeptos, a ponto da gente ter aqui numa região. Óbvio, eu acho que entra em congruência com o desejo de quem é adepto da prática e num lugar que é um lugar muito movimentado. Eu dei uma entrevista para falar dessa matéria, né, para o Universa, e aí eu fui pesquisar alguns pontos, né, para entender um pouco melhor, e assim, são pontos bem famosos, bem conhecidos de São Paulo, assim, só que a partir normalmente da meia-noite, de madrugada, que esses pontos acontecem aí o dogging, não é? Antes tinha o Autorama. Dia, assim. Você lembra do Autorama no Parque de Ibirapuera? Só que é isso, fechado, né, gente? Segundo a lei, isso não é permitido, então as pessoas podem ser autuadas, as pessoas podem ser presas. Pudor, exato. Dentro dessas... Mas o que leva a pessoa normalmente a isso é uma questão um pouco do exibicionismo, do voyeurismo, desse risco. Então esses são os quesitos que levam a pessoa a praticar o dogging. Muitas vezes são pessoas que costumam ir em swing ou iam mais em swing, fica mais difícil ir em swing. Ficou caro o ingresso. Caro, e aí
Mas a gente O tem motel que... tá caro. A gente tem... Várias pessoas têm vários tipos de fetiches e tudo mais. E a gente precisa respeitar. É óbvio que existem as questões do que é proibido perante a lei. Existem as questões de não consentimento e violência, que a gente tem que sempre estar atento. E algumas questões que não são permitidas aqui no Brasil, por exemplo. Como no caso do incesto, como no caso da pedofilia, como no caso da necrofilia e outras coisas. Mas que em outros países, em outras épocas, já foram permitidos também. Né? Como no próprio caso da relação anal, do sexo oral, da masturbação, que em várias épocas também foram coisas proibidas, também eram coisas não consideradas, entre aspas, normais. Nossa, Paulinha, né? você foi tão mais longe do que eu tava pensando, que eu tava aqui pensando em como as pessoas podem se relacionar com esse tema. Porque, beleza, sexo com estranho não é todo mundo que curte fazer, sexo casual e tal. Mas todo mundo já teve aquela vontade de fazer, sei lá, sexo na praia, sexo no carro... ou num lugar público, ou sei lá, na cama dos pais, quando você é adolescente. E sempre os fetiches meio loucos, não tô falando por mim, tá? E nem é um amigo. Vou deixar bem claro. Ué? Não, que depois, né? Mas sim, todo mundo já pensou em fazer sexo em público em algum momento por causa da expectativa do flagra. Mas o doguinho... E aí eu tava pensando que as pessoas podem se relacionar com o doguinho por causa disso. Mas o doguinho vai além. Não é só o medo do flagra, assim. A expectativa do flagra. A expectativa do flagra e de achar um estranho que se complete pra aquilo que você precisa naquele Sim. momento. Exatamente. E esse negócio do flagra é um elemento, imagino eu, excitante pra esse povo Sim. aí. Sim, Né? exato. E essa coisa, eles falaram, eu não quero me relacionar, eu não quero fazer amorzinho, eu não quero criar vínculo com ninguém, eu só quero satisfazer. E tem as pessoas que normalmente ficam observando só, são chamados de gaviões, né? Então eles só ficam ali Ah, o voyeur observando. tem outro nome agora. Exatamente. É. Ficam ali Dá observando. uma popularizada no termo. Yeah. Exato. Mas é isso, né? São formas de realizar ali alguns desejos, alguns fetiches, mas que a gente tem que estar sempre observando ali quais as consequências, quais os riscos que Paulinha, podem estar envolvendo. Inclusive, se você né? for voyeur, não filme, Cê- tá? Não passa adiante isso. Você falou necrofilia e tal, eu queria saber a respeito dessas questões. Tirando as mais óbvias ali, como a pedofilia, por exemplo, e a relação com animais, quais são as principais patologias sexuais? Se a gente for considerar a patologia como essas aí, que são de alguma forma proibidas, a necrofilia é uma delas, a pedofilia, o incesto, são algumas, mas outros são só fetiches. Né, que são pessoas que se interessam por partes do corpo, objetos do corpo. Por exemplo, a pessoa que tem atração pelo pé, a pessoa que tem atração pelos sapatos altos, o próprio sadismo, o masoquismo. Então, são várias coisas que são fetiches, que não são algo não considerado normal. E aí a gente entra na palavra, tirando um pouco a palavra normal, mas do que é problema e quando não é problema, que é quando começa a atrapalhar a vida do outro. Sim. Né? Fora isso, e fora sendo consensual e não sendo contra a lei, coisas do gênero, se não tá atrapalhando a minha vida, ótimo. Né? Se eu tenho uma pessoa masoquista, eu tenho uma pessoa sádica, que bom. Por que eu vou considerar isso um problema? Se o Ela é casal... muito fofa falando isso. Não, tipo, encaixou, não é isso? Encaixou, tá ótimo. Se o casal ali não tem muita vontade de transar, tem vez de vontade de transar uma vez no ano, os dois estão bem com isso, que bom, Ninguém tá aproveitem, submetido à tá tudo revelia, bem. né? Exato. É. Não tem ninguém sofrendo, então tá bom. Então, às vezes, a gente fica querendo achar coisas de norma, o que é normal, o que não é normal, e a gente tem que tomar um certo cuidado. Vamos lembrar da lei, vamos lembrar do consentimento em relação à violência, vamos lembrar dessas questões, mas fora isso, se tá consentido, se tá entre o casal, se não tá envolvendo risco a outras pessoas, nada do gênero, vamos tirar um pouquinho essa questão do que é normal e não é, porque é isso, depende muito da época, da história, da religião, e aí a gente vem para coisas muito básicas, né? O que é shampoo para cabelos normais? Qual que é o cabelo anormal, né? O lápis de cor, o tom da pele. Pele de quem? Do normal de quem? Sim. Né? O band-aid cor da pele. De quem é a pele? Sim. Então, esse conceito de normalidade é alguma coisa que a gente precisa estar questionando e refletindo sobre ele, porque senão a gente começa a colocar em normal, não normal, errado, certo... Tá? E aí a gente corre precisa nos pensar nos né? riscos. Era isso que eu ia falar. A gente precisa pensar nos riscos também de fazer doguinho. Ou mesmo de sexo em público com alguém que você conheça.
Primeiro que você tem que se preservar, você tem que se prevenir, sempre muito exatamente. importante. Se for Ainda fazer sexo mais, com estranho, especialmente, inclusive. E também tomar um cuidado. Aí, gente, nesse caso, vou ter que ser pela turma da ilegalidade. Nesse caso, toma cuidado pra não ser flagrado e sair Exatamente. preso, entendeu? Exatamente. Porque não é que você tá desviando milhões Você ou matando já tá alguém, você tá dando o fazendo caminho, sexo onde não Fefito pode. já tá, meu. Tá dando o caminho das Marcando pedras. Não, mas imagina um escândalo pra sua família. Você foi preso fazendo o quê? Tava fazendo sexo no parque com um estranho. Imagina, é uma crise muito maior. Não teve um caso se eu não me engano, do George Michael, pego fazendo sexo no banheiro público e foi penalizado? Teve o isso? Hugh Grant também, Hugh que Grant foi também. pego... Isso é enquadrado dentro dessa Deve. categoria, é isso? Pode ser, ou pode ser que eles estavam ali, os dois, em relacionamento com alguém e só foram querer aliviar o desejo, a Sim. satisfação e tal. No banheiro Né, público num ali. banheiro público Sim. ali, que muita gente em algum momento já chegou a fazer isso e tal, mas precisa cuidar, que aí é a questão da gente segurar às vezes os instintos, segurar às vezes o desejo. Nós temos o poder de segurar o nosso desejo. Então, assim... tem gente fica- que não passa à vontade. então, e aí a gente tem que ficar atento, porque nessas situações realmente pode acontecer alguma coisa séria, alguma coisa, e é o que a gente tava falando, uma criança ali tá vendo, ou pessoas que não querem ver sexo de ninguém. Incorrer em crime, né? E correr É. em crime. E né? não filmem e divulguem, porque aí você incorre no novo crime. Agora, o doguinho também inclui práticas mais pesadas, assim, sei lá. A pessoa quer levar uns tapas em público, quer fazer uma coisa mais pesadona. Isso Pode. também tá incluído na mesma categoria? Pode, e aí Tá. é eles que vão avisar. Eles sempre dizem que quem tá ali, por exemplo, no carro é que vai dar as normas. Já tem os sinais da luz, da janela, do A tá pessoa tem aberto carro, ou quem não tem carro faz o quê, gente? Daí eles Pede vão pro sem motorista carro do Uber não mesmo. olhar pra trás? É elitista essa prática. Vão sem carro mesmo ali em público, né? Mas daí essas regrinhas que tem do carro, por exemplo, aí a pessoa vai ter que especificar, vai ter que Entendi. explicar. Mas Tenta eles não dizem sentar que, na buzina. assim como no... Depende, se o cara quiser chamar. É, o chamar público. mais atenção, né? Mas assim como no swing, que muita gente acha que vale tudo, que não tem regra nenhuma, e tem muita regra, tem muita coisa, no doguinho também tem regras, as pessoas podem explicar e podem pedir pra parar. É óbvio que como você tá numa coisa não muito permitida... O máximo pode que eu ser faço dentro do carro é comer um cachorro quente, é o hot dogging. Ai, nossa, Essa foi péssima. Teve um caso desse que o da Pena mostrou lá, hein, da Pena. A galera ali no parque. Beibão, né, velho? Paulinha, olha, obrigado por esse papo aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira. Pra saber mais, Obrigada. hein? Quem quer saber mais pode acompanhar no Instagram, Sexplicando. Ó, deu até branco esse assunto, hein? Deu até Vai, branco. de novo. Arroba Sexplicando e no Facebook Psicóloga Paula.